Deixe-me perguntar algo, e quero que você reflita sobre isso por um segundo. E se a vida que você está vivendo agora, as lutas, as oportunidades perdidas, a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, sempre parece haver algo te impedindo, e se nada disso fosse realmente culpa sua? E não estou dizendo isso para te isentar de responsabilidade. Estou dizendo isso de uma forma que deveria te assustar e te empolgar ao mesmo tempo. Porque o que a ciência descobriu silenciosamente ao longo do último século, enterrado sob artigos acadêmicos que a maioria das pessoas nunca lerá, é que o universo não funciona da maneira como seus pais te disseram, da maneira como seus professores te ensinaram, da maneira como a sociedade tem funcionado por centenas de anos. E quando você entender o que estou prestes a compartilhar com você, você não conseguirá mais olhar para a sua própria vida da mesma forma. Não estou exagerando. Gostaria de estar, porque isso tornaria tudo muito mais fácil de explicar. Então, continue comigo, porque vamos nos aprofundar nisso. Há um momento na vida de cada pessoa em que ela sente isso. Aquela sensação silenciosa e incômoda de que algo maior está acontecendo. Você pensa em alguém e seu telefone toca e é essa pessoa. Você sonha com algo e, dias depois, aquilo realmente acontece. Você entra em uma sala e sente a energia antes mesmo de uma única palavra ser dita. A maioria de nós ignora essas coisas. Chamamos de coincidências, rimos delas e seguimos em frente. Mas e se não forem coincidências? E se forem evidências de algo tão fundamental para a realidade que a própria ciência vem tentando explicar há quase 100 anos? É aqui que tudo começa. E prometo que isso não vai parecer uma aula de física. No início do século XX, conforme os cientistas começaram a investigar cada vez mais a fundo a natureza da matéria, ou seja, do que as coisas são realmente feitas em seu nível mais básico, eles começaram a encontrar coisas que não faziam sentido. Não era isso é um pouco estranho, mas sim algo que não fazia sentido. A ideia de que isso quebra tudo o que pensávamos saber sobre a realidade não fazia muito sentido. Uma das descobertas mais impressionantes veio de um experimento simples. Cientistas disparavam partículas de luz, fótons, através de 2 fendas minúsculas em uma barreira e observavam onde elas atingiam uma tela do outro lado. Simples, não é? Mas é aqui que a coisa fica estranha. Quando ninguém estava observando, quando não havia detector, nenhum observador, os fótons se comportavam como ondas. Eles se espalhavam, se sobrepunham, criando belos padrões de interferência na tela. Mas, no momento em que os cientistas instalaram um detector para observar por qual fenda cada fóton passava, o padrão de interferência desapareceu. Os fótons, de repente, começaram a se comportar como pequenas partículas sólidas novamente, aterrissando em 2 linhas nítidas. Pense no que isso realmente significa. O ato de observar, de uma entidade consciente prestando atenção, alterou fisicamente o comportamento da matéria. Não metaforicamente, não filosoficamente, mensuravelmente, experimentalmente, repetidamente. O fóton, de alguma forma, sabia que estava sendo observado e mudou seu comportamento por causa disso. Agora quero que você reflita sobre isso por um segundo, porque a maioria das pessoas ouve e concorda com a cabeça, sem realmente absorver o impacto da informação. Isso não é misticismo. Não se trata de um antigo texto espiritual fazendo uma afirmação poética. Trata-se de ciência revisada por pares, digna de prêmio Nobel, afirmando que a consciência e a realidade física não são tão separadas quanto sempre presumimos. Mas isso é apenas o começo. Porque então, surgiu o emaranhamento quântico. E este é o fenômeno que deixou até Albert Einstein desconfortável. Ele o chamou de ação fantasmagórica à distância, porque não acreditava que pudesse ser real. Passou anos tentando provar que estava errado. Não conseguiu. Eis o que é o emaranhamento. Quando 2 partículas interagem sob as condições certas, elas se conectam. Emaranhadas.
E a partir desse ponto, não importa a distância entre elas, através de uma sala, através de uma cidade, através de galáxias, o que acontece com uma afeta instantaneamente a outra. Você muda o estado de uma partícula e sua parceira emaranhada responde imediatamente. Nenhum sinal passa entre elas. Não há tempo para a informação viajar. Instantâneo. Como se compartilhassem a mesma existência, mesmo estando separadas por distâncias inimagináveis. Em 1982, um físico chamado Alain Aspect e sua equipe realizaram um dos experimentos mais importantes da história da ciência. Ele provou fisicamente que o emaranhamento é real, que essas conexões invisíveis entre partículas realmente existam e operem a velocidades superiores à da luz, o que, segundo as próprias regras de Einstein, deveria ser impossível. E, no entanto, lá estava, provado, confirmado, real. Então, aqui está a pergunta que ninguém na conversa convencional parece querer fazer diretamente. Se tudo no universo, incluindo você, seu corpo, seu cérebro, cada pensamento que percorre seus neurônios neste exato momento, é feito dessas mesmas partículas, partículas que podem permanecer invisivelmente conectadas a qualquer distância, que respondem à observação, que não se comprometem totalmente com uma única realidade, até serem medidas. Então, o que isso diz sobre você? O que isso diz sobre sua mente? O que isso diz sobre a relação entre o que você pensa, sente e acredita e o que realmente se manifesta em sua vida? Porque aqui está o ponto sobre a física quântica que os livros didáticos meio que ignoram. Esses princípios não se aplicam apenas a minúsculas partículas em um laboratório. Eles se aplicam à própria estrutura da realidade. E a realidade inclui você. Agora quero mudar de assunto porque sei o que alguns de vocês estão pensando. Certo? Mas partículas são minúsculas. Eu não sou uma partícula. Sou uma pessoa inteira, com contas a pagar, um emprego e uma vida que parece não responder a nada. Justo? Vamos falar sobre isso. Há um pesquisador chamado Dr. Bruce Lipton, um biólogo celular que passou décadas estudando como as células recebem e respondem a sinais. E o que ele descobriu mudou fundamentalmente a conversa sobre como os seres humanos funcionam. Ele descobriu que o comportamento de nossas células não é controlado principalmente por nossos genes, como sempre nos disseram. É controlado pelo ambiente que a célula percebe. E o ambiente primário ao qual suas células respondem não é o que está acontecendo fora de você. É o que está acontecendo dentro da sua mente. Ele também descobriu algo que deveria realmente te fazer parar e refletir. Cerca de 95% do seu comportamento diário, suas decisões, suas reações, seus padrões, seus hábitos, a maneira como você se comporta nos relacionamentos, como lida com o dinheiro, como reage às oportunidades, nada disso vem da sua mente consciente e pensante. Vem do seu subconsciente, de programas que foram escritos quando você era criança, principalmente antes dos 7 anos de idade, quando seu cérebro estava literalmente operando em um estado semelhante à hipnose, totalmente aberto, absorvendo tudo ao seu redor sem filtro. Tudo o que você ouviu repetidamente naqueles anos se tornou código. Programação real no seu subconsciente. Dinheiro não nasce em árvores. A vida é difícil. Pessoas como nós não têm esse tipo de oportunidade. Você precisa se esforçar para ganhar algo que valha a pena. Você não escolheu acreditar nessas coisas. Elas foram instaladas. E o pior é que, mesmo que hoje, como adulto, você discorde conscientemente de cada uma dessas afirmações, seu subconsciente ainda as executa em segundo plano. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Como um aplicativo que você esqueceu de fechar e que está consumindo sua bateria. E é aqui que a física quântica e a psicologia humana se encontram da maneira mais importante. Suas crenças subconscientes estão gerando uma frequência. Eu sei que isso soa como algo saído de um pôster motivacional, mas continue comigo, porque há ciência real por trás disso.
seu coração físico, gera um campo eletromagnético que se estende por vários metros além do seu corpo, em todas as direções. Isso já foi medido. O Instituto HeartMath realizou essa pesquisa extensivamente. E esse campo é diretamente influenciado pelo seu estado emocional, pelo que você sente. Não apenas pelo que você pensa, pelo que você realmente sente em um nível profundo. E o que impulsiona o que você sente em um nível profundo? Sua programação subconsciente. Então, aqui está o ciclo em que a maioria das pessoas está presa sem saber. Seu subconsciente mantém uma crença. Digamos, eu não sou o tipo de pessoa que tem sucesso. Essa crença gera um estado emocional de baixo nível, ansiedade, dúvida, uma espécie de resignação apática. Esse estado emocional produz uma frequência energética no campo eletromagnético do seu corpo. Esse campo influencia como você percebe as oportunidades, como você se comporta, quais riscos você assume, quem você atrai e até mesmo de maneiras que estamos apenas começando a entender, quais circunstâncias parecem encontrá-lo. E então essas circunstâncias confirmam a crença original. Viu? Eu sabia que não teria sucesso. E o ciclo se fecha. Isso não é destino. Isso não é azar. Isso é a física operando exatamente como deveria. O problema é que a maioria das pessoas está seguindo um padrão que não escolheu, produzindo uma frequência da qual não tem consciência. E depois se pergunta por que sua vida continua a mesma. Não importa quantos quadros de visualização criem ou quantos vídeos motivacionais assistam. E veja bem, digo isso sem julgamentos, porque eu já estive nessa situação. Porque entender isso é o primeiro passo real, e a maioria das pessoas nem chega a esse ponto. Então, vamos falar sobre como quebrar esse ciclo na prática. Porque é aqui que a coisa fica realmente fascinante. O neurocientista Dr. Joe Dispenza, que passou anos combinando neurociência, epigenética e física quântica, documentou milhares de casos de pessoas que transformaram radicalmente sua saúde, seus relacionamentos e suas vidas financeiras, não mudando primeiro suas circunstâncias externas, mas sim seu estado interno. E não apenas seus pensamentos, suas emoções. Aqui está a distinção fundamental a qual ele sempre retorna, e que confunde muita gente. Pensar em algo não é o mesmo que senti-lo como real. Você pode pensar em abundância o dia todo. Você pode repetir afirmações em frente ao espelho todas as manhãs. Mas, se por baixo dessas afirmações houver uma corrente subterrânea silenciosa de mas isso provavelmente não vai funcionar para mim, essa corrente subterrânea é mais forte do que suas palavras. O universo, o campo quântico, como você quiser chamar, não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. E você vibra na frequência do que realmente sente. Portanto, o verdadeiro trabalho não é dizer as coisas certas. O verdadeiro trabalho é sentir as coisas certas. E isso é significativamente mais difícil, porque seu sistema nervoso foi condicionado por anos de experiência a sentir-se de uma certa maneira em relação a certas coisas. A sentir ansiedade ao pensar em dinheiro se o dinheiro sempre foi escasso. A sentir-se na defensiva ao pensar em amor, se o amor sempre foi doloroso. A sentir-se cético em relação a grandes oportunidades, se as oportunidades sempre fracassaram. Reconfigurar esses padrões emocionais exige uma abordagem diferente da que a maioria das pessoas espera. É aqui que práticas como a meditação deixam de ser apenas uma tendência de bem-estar e começam a ser algo mais próximo de reprogramar um software. Quando você entra em um estado meditativo profundo, seu cérebro passa das ondas beta rápidas e agitadas da consciência normal em vigília para frequências mais lentas, alfa, teta, delta. E nessas frequências mais lentas, a porta entre sua mente consciente e seu subconsciente se abre mais. O filtro crítico e cético que normalmente protege seu subconsciente enfraquece. E novas informações, novas crenças, novos padrões emocionais podem entrar. É por isso que pessoas que meditam consistentemente,
relatam que toda a sua relação com a vida começa a mudar. Não porque estejam sentadas em silêncio pensando em coisas boas, mas porque estão genuinamente acessando e reescrevendo o código que foi estabelecido antes que tivessem idade suficiente para opinar sobre ele. Mas a meditação é apenas uma parte disso. Deixe-me falar sobre algo que considero um dos aspectos mais poderosos e menos comentados de todo esse processo. O que acontece entre acreditar em algo novo e realmente vê-lo se manifestar em sua vida. Porque existe uma lacuna ali, e a maioria das pessoas interpreta mal o significado dessa lacuna, o que destrói seu progresso. Geralmente acontece o seguinte: você decide mudar. Talvez você esteja sem dinheiro há anos e tome uma decisão genuína, não apenas um desejo, mas uma decisão real, de construir abundância financeira. Você começa a trabalhar em suas crenças, começa a meditar, começa a sentir genuinamente como seria ter o suficiente, e por um tempo, as coisas começam a parecer diferentes. Há uma leveza, um otimismo que você não sentia há tempos. E então, algo dá errado. Uma despesa inesperada, um negócio que não se concretiza, um revés que parece quase planejado para provar que você foi tolo por ter esperança. E nesse momento, a velha voz volta. Viu? Nada muda. Isso não funciona. Quem eu pensava que era? Quero ser bem específico sobre o que realmente acontece nesse momento. Porque não é o que parece. Quando você realmente começa a mudar sua frequência interna, quando começa a vibrar em um nível diferente, o mundo ao seu redor não se reorganiza instantaneamente. Existe um período de calibração. Seus antigos padrões, seus antigos relacionamentos, suas antigas circunstâncias estão todos sintonizados com sua antiga frequência. E à medida que você muda, haverá atrito. As coisas parecerão resistir. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste e conclui que tudo não passou de um absurdo. Mas o que realmente acontece é mais ou menos assim. Imagine que você mora em uma casa com o termostato ajustado para 15 graus Celsius há anos. Tudo na casa se adaptou a 15 graus Celsius. Os canos, os móveis, as pessoas dentro, tudo calibrado para essa temperatura. Agora você aumenta o termostato para 24 graus Celsius. O sistema de aquecimento liga. E por um tempo, há, na verdade, mais barulho, mais atividade, mais perturbação do que quando nada mudava. O sistema está trabalhando para adequar o ambiente à nova configuração. Os contratempos que surgem quando você começa a mudar são o sistema de aquecimento ligando. Eles não são evidência de que a mudança não está acontecendo. São evidência de que está. A questão é se você consegue se manter com a nova configuração por tempo suficiente para que o ambiente se adapte. E esse é o verdadeiro teste para saber se sua mudança é genuína ou se você ainda está fundamentalmente operando com base no programa antigo, sob uma nova camada de pensamento positivo. É por isso que o componente emocional é tão crucial. Porque se sua crença na nova frequência for apenas intelectual, se ela existir na sua cabeça, mas não no seu corpo, a primeira pressão real a fará ruir. Mas se a nova frequência for genuína, se estiver incorporada em como você se sente, e não apenas em como você pensa, então o revés não o abalará da mesma forma. Você consegue se manter firme. E o universo, ou o campo quântico, ou qualquer estrutura que funcione para você, interpreta essa firmeza como um sinal, como a confirmação de que sua nova frequência é real, estável e pronta para ser correspondida. Agora, quero fazer um pequeno desvio aqui, porque acho que há algo importante que não recebe atenção suficiente em conversas como esta. E esse algo é o papel do corpo. A maior parte desta conversa se concentra na mente, em pensamentos, crenças, programação. Mas seu corpo não é apenas um veículo no qual sua mente se desloca. Seu corpo é profundamente inteligente por si só. E ele armazena memórias emocionais de uma forma que sua mente consciente muitas vezes não consegue acessar. Você provavelmente já experimentou isso.
Há um cheiro que de repente traz de volta uma sensação de 20 anos atrás, antes mesmo de você saber o que está se lembrando. Ou você entra em um lugar e seu estômago se contrai sem nenhum motivo aparente. Isso acontece porque seu corpo carrega informações emocionais, informações de frequência, às quais sua mente consciente não tem acesso direto. E essas informações emocionais armazenadas são parte do que molda sua emissão energética no mundo. É por isso que exercícios de respiração, movimento, práticas somáticas, coisas que trabalham diretamente com o corpo, em vez de apenas com a mente, podem ser tão transformadoras quando se trata de realmente mudar sua vibração. Você pode pensar até chegar a uma nova crença, mas se o corpo ainda estiver carregando a antiga assinatura emocional, a antiga frequência ainda estará sendo emitida. Você precisa mudar a relação do corpo com a experiência, não apenas a da mente. É por isso também que a gratidão é muito mais poderosa do que as pessoas geralmente lhe dão crédito. Não a gratidão como um conceito em si. Gratidão como uma experiência sentida. A sensação física real de calor, abertura e apreciação que você pode gerar em seu corpo ao se conectar genuinamente com o que você já possui. Esse estado físico produz uma mudança mensurável no campo eletromagnético gerado pelo seu coração. E essa mudança é real. Essa mudança é o que você está emitindo. Certo? Então vamos ampliar a perspectiva e juntar tudo isso, porque quero garantir que isso não pareça apenas uma coleção interessante de ideias, mas que realmente aponte para algo útil. Aqui está o que acredito ser a imagem honesta e clara do que está acontecendo. Você não está separado do universo ao seu redor. Essa sensação de separação, essa sensação de que você é um ser pequeno e isolado, tentando lutar em um mundo que não se importa particularmente com você. Isso é, literalmente, uma ilusão produzida pelo conjunto limitado de ferramentas sensoriais e cognitivas com as quais você nasceu. No nível de partículas, campos e energia, não há uma linha clara entre onde você termina e o mundo começa. Você faz parte de um sistema único e profundamente interconectado que responde, que precisa responder, por suas próprias leis físicas, ao que você coloca nele. O desafio é que a maioria das pessoas coloca coisas nele inconscientemente. Elas emitem uma frequência que não escolheram, baseada em programas que não criaram, e então experimentam uma realidade que corresponde a essa frequência, concluindo que a vida é assim mesmo. Não precisa ser. O processo de realmente mudar isso, de assumir o controle consciente do que você está emitindo, envolve algumas coisas trabalhando juntas. Primeiro, você precisa se tornar genuinamente consciente de quais são seus programas atuais. Não de forma vaga, especificamente. No que você realmente acredita, não espera, não deseja, mas realmente acredita visceralmente. Sobre dinheiro, sobre amor, sobre o que você merece, sobre o que é possível para alguém como você. Essas crenças geralmente são mais visíveis em suas reações emocionais, não em seus pensamentos. O que lhe causa tensão e resistência geralmente é onde reside um programa limitante. Em segundo lugar, você precisa realizar o trabalho concreto de mudar esses padrões. E esse trabalho acontece no nível do subconsciente, por meio da meditação, da respiração consciente, da visualização feita com genuíno envolvimento emocional, escolhendo consistentemente novas respostas emocionais quando os gatilhos antigos surgirem. Isso não é algo que se faz uma única vez, é uma prática. Da mesma forma que você não fica em forma fisicamente indo à academia uma vez, com muito entusiasmo, você não reescreve décadas de programação subconsciente com uma única e poderosa sessão de meditação. Em terceiro lugar, e esta é a parte que diferencia as pessoas que realmente veem suas vidas mudarem daquelas que permanecem no ciclo de leitura, aprendizado e observação, sem nunca realmente mudar. Você precisa agir a partir da nova versão de si mesmo, antes que as evidências externas apareçam. Não depois, antes. É aqui que a maioria das pessoas trava. Elas querem as evidências primeiro.
Querem ver o dinheiro na conta antes de se sentirem financeiramente seguras. Querem ver o relacionamento antes de se sentirem merecedoras de amor. Querem ver o sucesso antes de se sentirem pessoas bem-sucedidas. Mas essa é a lógica antiga. Essa é a lógica do mundo material. O modelo quântico funciona ao contrário. O estado interno vem primeiro. A realidade externa vem depois. Então, como isso se traduz na prática? Significa tomar decisões como a pessoa que você está se tornando, não como a pessoa que você era. Significa que quando surge uma oportunidade que o seu antigo eu teria deixado passar por medo, você percebe o medo e aproveita a oportunidade mesmo assim. Não de forma imprudente, mas partindo do princípio de é assim que estou me tornando. Significa que quando você enfrenta um revés, você não o narra da maneira antiga. Você se apega à nova história, mesmo quando é difícil, principalmente quando é difícil. E há mais um elemento, o mais difícil de explicar sem soar passivo ou contraproducente, que é a entrega. Não desistir, não se resignar, mas uma genuína libertação da necessidade de controlar exatamente como e quando as coisas que você deseja chegam. Porque aqui está o paradoxo. Quanto mais você se agarra a algo, mais reforça a sensação de não tê-lo. Urgência e ansiedade são frequências de carência. Elas transmitem a mensagem: eu ainda não tenho isso e tenho medo de não conseguir. E o campo magnético responde a essa transmissão de acordo. Já a confiança genuína, aquela que vem da verdadeira internalização de que você e o universo estão no mesmo barco, de que seu bem-estar é tão natural a este sistema quanto a órbita dos planetas. Esse estado transmite abundância, transmite a chegada, e o campo magnético também responde a isso. Não se trata de ser passivo e esperar que as coisas caiam no seu colo. Você ainda age, você ainda trabalha, você ainda toma iniciativas, mas você faz isso a partir de um lugar interno muito diferente. Você faz isso a partir de um lugar de isso já está em movimento, em vez de estou tentando desesperadamente fazer isso acontecer. As ações parecem quase idênticas do lado de fora. A energia por trás delas é completamente diferente. E é a energia que o universo responde. Sei que abordamos muitos assuntos aqui e quero dedicar a última parte a algo concreto. Porque tudo o que compartilhei não significa nada se ficar apenas na sua cabeça como um conjunto de ideias interessantes, em vez de realmente mudar a forma como você vive o seu dia. Então, permita-me terminar com isto. Comece a prestar atenção em como você se sente. Não apenas no que você pensa, mas em como você realmente se sente, quando pensa nas coisas que mais deseja na vida: dinheiro, amor, saúde, sucesso, propósito, seja lá o que for para você. Observe a textura emocional desses pensamentos. Há entusiasmo por trás deles? Ou há uma ansiedade silenciosa, uma sensação de que você deseja isso, mas não acredita que seja realmente possível? Esse sentimento é um dado. Ele está lhe dizendo exatamente em qual frequência você está operando atualmente. Você não precisa corrigir isso imediatamente. Você só precisa se conscientizar disso. Porque a consciência é o início da escolha. E a escolha, aplicada conscientemente ao longo do tempo, é como você reescreve o programa. Então, todos os dias, encontre uma coisa genuína pela qual se sentir grato. Não é algo para se pensar com gratidão, mas sim algo para se sentir de fato. Permaneça com essa sensação. Deixe que ela aqueça seu peito. Deixe que ela se torne real em seu corpo, não apenas um item a ser marcado em uma lista. Faça isso antes de checar o celular pela manhã. Antes que o ruído do dia entre, comece o dia nessa frequência. Então, quando você visualizar o que deseja, e eu acredito que você deva visualizar, isso importa. Não imagine como se estivesse assistindo a um filme. Entre nessa experiência. Sinta-a por dentro. Como é a sensação em seu corpo de já estar vivendo essa vida?
Como é a sensação de acordar nessa realidade? Gere essa sensação o mais plenamente possível, mesmo que por 5 minutos. Mesmo que pareça estranho no início, o cérebro não traça uma linha clara entre algo vividamente imaginado e algo realmente vivenciado. Quando você gera um estado emocional genuíno por meio da visualização, você está transmitindo essa frequência com a mesma certeza, como se a coisa já fosse real. E então haja. Faça hoje uma coisa que a pessoa em que você está se tornando faria. Não a pessoa que você era. A pessoa em que você está se transformando. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo pequeno. Mas faça. Dê ao universo evidências de que sua nova frequência é real. Porque a verdade que a física está lenta e metodicamente alcançando, é que você não é um observador impotente da sua vida. Você é um participante de um campo de energia profundamente interconectado e responsivo. O que você traz para ele, ele traz de volta. O que você coloca, você recebe de volta. Nem sempre instantaneamente, nem sempre da forma que você esperava, mas com uma consistência que, uma vez que você começa a prestar atenção, deixa de parecer coincidência. Você sempre foi capaz disso. Essa capacidade não desapareceu. Tudo isso ficou soterrado sob anos de programação alheia, crenças alheias, um acordo social para operar em uma versão muito menor da realidade do que a que realmente existe. Nada disso é permanente. Nada disso é fixo. E nada disso define quem você é. Você não é o seu condicionamento. Você não é a sua história. Você não é a frequência em que tem estado até hoje. Você é quem escolheu estar aqui agora, ouvindo isto, o que significa que alguma parte de você já sabe que uma experiência diferente é possível. Confie nessa parte. Cultive essa parte. Deixe que ela se torne a voz mais forte na sala, porque o universo está ouvindo. Sempre esteve ouvindo. A questão nunca foi se ele responderia a você. A questão é o que você vai dizer.